Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Daniela Diniz, sou HR Specialist no Great Place to Work. Atuo hoje trabalhando junto na área de educação corporativa e é um prazer conduzir essa mesa hoje com 3 CEOs, super referência no Rio de Janeiro, de 3 empresas aí com práticas fantásticas, que tiveram aí, disponibilizar um pouquinho do seu tempo para estar com a gente hoje, para trocar, falar um pouco de práticas nesse bate-papo, que até comentei aqui com eles, é um bate-papo informal, para a gente trazer práticas, troca de experiências, nesse momento complexo e desafiador que todos nós estamos vivendo. Então, eu tenho o prazer aqui de chamar na minha tela, né, não no palco, né, nesse mundo digital, o Antônio Leite, né, o Tom, CEO do grupo Trigo, que representa ali, dono das marcas Spoleto, Cone, Leboton e Gourmet. Depois ele pode me corrigir se eu falei demais ou se eu falei errado alguma das marcas. Também gostaria de anunciar aqui o nosso outro convidado, João Carlos Chachamovitz, o Chachá, CEO da Radix, e o Jorge Andrade, CEO da Capemisa. Então, agora eles vão dividir aqui a tela comigo e a gente vai iniciar esse bate-papo que certamente vai passar voando e vai ser super bacana sobre práticas e desafios, né, e histórias que eles vão poder compartilhar aqui com vocês, que estão vivendo nesse momento de março para cá, tão complexo que todos nós estamos passando. Por favor, sejam muito bem-vindos. Agora sim, com a tela com todos vocês, obrigada, gostaria de agradecer formalmente agora o tempo de vocês, né? Sei que o tempo está difícil, né? A gente tem que se dividir, a gente estava falando da comunicação com os funcionários, então a agenda ficou realmente diferente para todos nós, e muito mais complicada. Acho que passados 6 meses já conseguimos nos adaptar de certa forma, mas ainda estamos aprendendo bastante. A conversa aqui, como a gente estava falando ali nos bastidores, ela vai girar em cima de 3 principais pilares, né, que são os 3 pilares que o GPTW, desde março para cá, vem trabalhando muito nas suas ações, nas suas atividades, nas suas pesquisas, nos nossos conteúdos também, que é o cuidado com as pessoas, o incentivo, o estímulo ao negócio e o apoio à cidadania, né? O cuidado com a cidadania, toda essa outra parte. Então, dentro desses 3 pilares, eu tenho aqui alguma série de curiosidades e perguntas para fazer para vocês, né? Dentro desses 3 grandes eixos, como que a gente está conduzindo, então, os nossos negócios. E eu falo de março para cá, porque foi março, né? Aquele fatídico 13 para algumas empresas, ou 16 para algumas empresas de março, é que a vida começou a mudar. É engraçado que ninguém esquece dessa data, né? Vocês acho que devem lembrar, é o 13 de março, 16 de março, mas sempre falam um ou outro, não é? Então, aí, a partir dessa data, então, essa primeira pergunta, ela é para todos vocês, né? E dentro do eixo aí, cuidado com as pessoas, né, que tem aí, que é praticamente o coração do nosso trabalho, né? Essa questão de cuidar de fato. Como vocês começaram a trabalhar essa questão, né? Esse cuidado dentro do eixo cuidado com as pessoas, quais foram as primeiras ações que cada uma das empresas tomaram nesse sentido? E foram, obviamente, a gente já passou 6 meses disso, se adaptando, né? Ações que começaram lá atrás e que elas permanecem, e que vocês possivelmente vão pensar, poxa, elas vieram para ficar, e outras ações que nasceram e foram remodelando. Né? Então, assim, quais foram as primeiras atitudes nesse cuidado com as pessoas quando a gente realmente teve que ir para casa? Eu vou começar pela ordem da minha tela aqui, então, Xaxá, começo com você é o primeiro que aparece aqui para mim, por favor. Legal. Como você falou, Dani, quase todo mundo criou seu comitê, né? Foi uma coisa quase que automática, a gente foi lá no dia 13 mesmo, a gente criou o nosso comitê, e esse comitê ele tinha várias dimensões. Uma era se preocupar com as pessoas mesmo, com a saúde até das pessoas, né? O outro se preocupar com os negócios, o terceiro era a responsabilidade social, a gente se preocupar também sobre o outro item que você falou da cidadania, né? E a gente gerou um quarto que era já retomada, porque a gente imaginou que o que a gente estava fazendo agora, né? Isso eu estou falando em 13 de março, era uma coisa muito mais de se adaptar e sobreviver. Mas a gente
começou desde o dia 13 já a pensar na retomada, como assim, eu tenho que imaginar como é que eu vou sustentar a empresa daqui para frente. Em relação às pessoas, né, a Radix, a gente está acostumado a trabalhar remoto, né, a Radix é uma empresa de tecnologia, a gente trabalha em 15 países, né, então a gente tem muito projeto remoto, né, então a gente estava acostumado, mas não da dimensão que a gente imaginava. E aí, no caso das pessoas, a gente se preocupava muito, o comitê tinha um médico especialista que se preocupava muito com as pessoas, a gente começou a criar vários processos, né, iniciativas para a pessoa trabalhar remoto, mas não perder o sentimento de presença, né? Então, por exemplo, uma sala de descompressão virtual, você ter lives com psicólogos, nutricionistas, né? Até aula de taekwondo remota a gente fazia, né? E muita conversa, Dani. Uma coisa que a gente definiu logo no começo é que a gente faria muita comunicação com a equipe, né? A gente de 15 em 15 dias eu falo com todo o grupo, né? Os diretores, os gerentes, muita comunicação de forma transparente. Isso fez uma grande diferença. Todo mundo sabia por que a gente estava passando, os desafios. Então, assim, a palavra sempre foi comunicação, comunicação, comunicação com todo mundo. Eu acho que isso fez assim uma energia do grupo, né, de todo mundo se sentir pertencendo ao grupo, e isso fez as pessoas darem, vamos dizer, o pessoal fala, dar o sangue, né, fazer alguma coisa a mais para a empresa e para as pessoas também darem certo. Com o tempo, né, a gente começou a ver que o Covid não era uma coisa de 5 minutos, né? Não era uma coisa de... No começo o pessoal falou, daqui 2 meses volta. A gente percebeu que não, era uma coisa que ia demorar talvez anos, né? E aí a gente começou a se preocupar com as pessoas, não naquele primeiro momento, mas longo prazo. Então, um suporte psicológico, tentar entender o que as pessoas estão sentindo. A gente fez uma pesquisa Pulse para entender quais eram os grandes desafios das pessoas, que elas estavam tendo problemas, dificuldades. Em cima dessa pesquisa, a gente começou a tomar mais ações, a gente colocou um serviço de psicólogo para atender as pessoas, a gente levou na casa das pessoas equipamentos, né? Então, assim, nesse momento que a gente vive, a gente tem uma preocupação agora, assim, eu vou viver assim agora, eu vou mudar meu negócio, vou trabalhar muito mais remoto, como eu vou fazer para isso dar certo, né? Eu tenho mais coisa para falar, mas eu acho que eu vou passar a bola aqui. Tá ótimo, obrigada, Xaxá. Tom, vou passar para você, então. Me diz, eu falei todos os nomes certos do Grupo Trigo? Dani, você falou super certo. O único negócio que você não mencionou foi um negócio que nós lançamos durante a pandemia. Então, e que, na verdade, de alguma forma é resultado desse trabalho com o time. Mas, Dani, eu acho importante, eu vou colocar em perspectiva rápida o que é o nosso negócio, porque muito do que a gente fez fala um pouco com a maneira como a gente gere a nossa rede. Nós somos um grupo que opera principalmente através do sistema de franquias, através de quase 450 unidades espalhadas pelo Brasil, e que emprega dentro desse sistema 6 mil pessoas, sendo diretamente dentro do Grupo Trigo, funcionários nossos, cerca de 800 funcionários. Nós temos uma relação, Dani, muito próxima com a Itália. Nós importamos massa italiana, nós importamos farinha, nós importamos extrato de tomate, polpa de tomate. E por que eu estou comentando isso? Porque desde o início de março, nós já vimos acompanhando de muito perto os desdobramentos da crise na Itália. E o que aconteceu foi que nós instituímos um primeiro comitê, como o Xaxá e provavelmente o Jorge vai comentar, logo no início de março. E nós decidimos, já nessa pré-anúncio da pandemia, nós decidimos contratar um especialista para nos orientar. Naquele momento, nós ainda não falávamos de home office, mas nós tínhamos um foco grande na criação dos protocolos de preservação de saúde dentro dos nossos restaurantes e fábricas, que foi o doutor Edmilson Migoves, que é da UFRJ, aqui no Rio de Janeiro. E se eu pudesse resumir um pouco como que nós agimos nesse período,
logo no início, nós nos imbuímos de uma missão entre os nossos funcionários e os nossos franqueados, que era a missão de manter o máximo de fogões acesos, para preservar o máximo de empregos possíveis, levando um pouco de felicidade para a casa das pessoas durante esse período. Obviamente que essa missão ela acabou gerando um senso de pertencimento muito forte no nosso sistema, lembrando que nós éramos um tipo de operação que dependia majoritariamente da venda direta no balcão, e nós fomos obrigados a nos reinventar literalmente em poucos dias, mas a primeira etapa passou por esse cuidado com as pessoas e pela criação desses protocolos. Um segundo ponto, que foi logo em seguida, e aí nesse momento a crise já havia sido anunciada, foi uma gestão disciplinada do nosso caixa e, mais uma vez, com uma participação ativa de todo o nosso time e obviamente, que eu tive que dar uma clareza para todos os nossos funcionários dos potenciais efeitos que a crise teria sobre o nosso negócio, e isso, mais uma vez, junto com a nossa missão de manter o máximo de fogões acesos, gerou um sentido de união e de disciplina para essa gestão. Em seguida, nós colocamos uma agenda. Isso eu estou falando, parece que foi uma sequência longa, mas de fato foi uma sequência de poucos dias. Nós colocamos uma agenda de transformação da empresa, e essa agenda eu posso depois detalhar um pouco mais como aconteceu, mas foi uma agenda, e está sendo ainda, extremamente colaborativa, e que fala com o DNA do nosso negócio, e fala com o DNA de ser um franqueador. E, por fim, e não menos importante, nós também colocamos em prática, nós já tínhamos uma série de ações de responsabilidade social em curso, e a pandemia acelerou algumas dessas práticas, e, mais uma vez, contamos não só com a atuação do nosso time, mas também dos principais parceiros. Nós contamos aí, nesse caso, nessa frente, na distribuição de alimentos para alguns estados espalhados pelo Brasil, com a parceria do nosso operador logístico também. Então, de maneira resumida, esse é um pouco do que se passou nos primeiros meses da pandemia. Obrigada, fantástico. Certamente a gente vai explorar um pouco mais depois dessas histórias. Antes, eu quero passar para o Jorge, né, a Capemisa, que a missão dela, né, está no slogan, é especialista em vida, né, Jorge? Então, me conta um pouquinho como é que foi esse primeiro cuidado com as pessoas, quando a gente foi, quando a pandemia de fato aconteceu e todos nós tivemos que começar a tomar os primeiros cuidados ali. Não só somos especialistas em vida, como também temos um slogan, que pessoas seguras são pessoas mais felizes. E a gente já está no nosso DNA, essa cultura de preocupação com as pessoas. Isso já vem desde os primórdios da organização, porque, na realidade, ela foi criada para dar um suporte a uma montagem que a gente fez, uma criação, que é o Lar Fabiano de Cristo, para as pessoas mais necessitadas, né? Então, uma parte da receita do nosso resultado, né, a gente é destinado justamente para esta obra. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com as pessoas. Mas, quando aconteceu, né, esse drama terrível, né, e pelo qual a gente ainda está atravessando, a gente começou justamente lá no dia 12 de outubro, que a gente começou, 12 de março, que a gente começou a trabalhar isso, e no dia 16, todas as pessoas, todos os nossos colaboradores já estavam home office. E só foi possível isso porque nós temos uma tecnologia que vem sendo está muito bem avançada, muito bem estruturada, que nos permitiu, né, que a gente pudesse todos trabalharem de casa, e a gente cuidou muito bem dessas pessoas, né, fazendo várias reuniões, a diretoria fez diversas reuniões em sequência, né, mudou toda a sua forma de trabalhar, né, e toda a área executiva da organização foi muito bem alimentada de tudo que estava acontecendo, de tudo que iríamos fazer. Participamos daquela campanha do Não Demita,
para dar mais segurança, porque sabemos que é um momento de muita insegurança, as pessoas ficam muito tranquilas, né, do que pode acontecer, né, e essa coisa a gente conseguiu, de fato, acalmar as pessoas e manter um clima, né, harmônico e produtivo. Né, a gente tem visto que essa coisa está dando muito resultado, está trazendo uma forma que está dando para os próprios funcionários um grande benefício, porque sabemos, principalmente no Rio de Janeiro, né, o ir e vir para suas residências diariamente ao trabalho e residência, perde-se muito tempo, em média, aí 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Então, as pessoas estão tendo mais tempo com isso, né, para que possam usar esse tempo e fazer outras coisas. E isso tem sido benéfico. Nós providenciamos tudo que era possível, todo o material necessário para que ele pudesse, né, dar continuidade aos seus trabalhos. Disponibilizamos cadeiras, a computadores, tudo que era necessário para que ele pudesse cumprir fielmente o seu trabalho. Isso veio também várias participações de palestras, né, sobre saúde mental, que é muito importante, as pessoas ficaram muito preocupadas, que é uma forma que a mudança foi muito radical, muito brusca, que não se esperava, é uma coisa do dia para a noite que aconteceu. Mas, então, todo esse trabalho que a gente fez e que vem fazendo tem trazido grandes resultados para toda a nossa equipe. Né? A equipe está muito unida, a equipe está entendendo perfeitamente que é um caminho bom e que é um caminho que veio para ficar. Né? Porque hoje nós estamos em home office, mas a gente espera, já está transformando esse home office num teletrabalho. Ele veio para ficar e para dar continuidade, porque ele tem sido bom para todos. E é essa coisa, cuidando de pessoas e fazendo a gente crescer cada vez mais. Obrigada, Jorge. Eu vou aproveitar o gancho da sua fala sobre home office, que não tem como a gente não falar sobre isso, né? Você já colocou ali que colocou todo mundo em home office, deu todo o suporte e viu ganhos nisso. O Xaxá também acho que postou, né, durante a pandemia, essa questão do home office. Uma coisa, o que a gente vem observando muito é que, de uma forma geral, e não só no Brasil, as empresas, algumas tinham a prática do home office pontual, mas não tinham a cultura do home office, o que são coisas diferentes, né? Então, tiveram que também aprender sobre isso, sobre como colocar isso, de fato, no dia a dia, e inserir isso na cultura. Então, eu queria abrir essa questão, ainda dentro do cuidado com as pessoas, a análise de vocês sobre a introdução do home office, como foi esse desafio, e como vocês, de fato, acreditam nesse futuro, né? Se a gente vai ir para um futuro, como o Jorge colocou, um teletrabalho, que seja talvez opcional, né? Que seja híbrido, se a gente vai naturalmente voltar à zona de conforto de antes de, passado esse momento de pandemia, vamos voltar ao ambiente físico, ou se algo de fato mudou. Se vocês já estão experimentando esse retorno, queria que vocês colocassem um pouco da prática e da percepção de vocês sobre isso, falando também do contexto de cultura, né, que também já foi pincelado aqui, né, a questão do receio de pessoas separadas, né, ou eventualmente separadas, como é que eu faço para manter essa essência, essa cultura da empresa? Xaxá, começar por você de novo. Como todo mundo falou, né, eu acho assim, a Radix, como as outras empresas, a gente, num dia a gente estava se preocupando se viajava, se não viajava, no outro dia se preocupando em vamos aos poucos botar todo mundo remoto, vamos fazer um plano, e em D+2 estava todo mundo trabalhando 100% remoto, né? E a tecnologia funcionou, tá? Mas eu acho que o que fez realmente a diferença foram as pessoas, né? As pessoas, elas mudaram. É uma coisa interessante, mesmo quando você tem uma tragédia como essa pandemia, tem sempre um lado bom, né? O lado bom no negócio foi que as pessoas, elas se adaptaram muito, né? Então, as pessoas ficaram abertas para fazer testes, experimentar coisas novas, aprender junto. Então, eu vejo assim, não é uma questão de aprender a usar o Zoom. Eu vejo lá meu sogro e tudo, ele aprendeu a usar o Zoom, o Teams, o não sei o quê. Então, assim, as pessoas realmente tiveram esse espírito de vamos vencer e vamos continuar trabalhando, vamos continuar executando, e isso ajudou muito, né? Agora, a gente passa a ter alguns desafios, né? Porque
por exemplo, eu trabalho com engenharia, né? Vou dar um exemplo. Engenharia, eu tenho reuniões que às vezes tem que ter 20, 25 pessoas, um cara de cada disciplina. Parecia que era impossível, Dani. A gente quebrou barreiras assim que achava que era impossível. Como que eu vou fazer uma reunião com 20, 25 pessoas de uma forma organizada e estruturada? Você acredita que essas reuniões, por exemplo, de RASOP, que é uma análise de risco do negócio, que era, normalmente a gente fazia em 5 dias, a gente está fazendo em 3 dias com o remoto, as pessoas se planejam, as pessoas respeitam, as pessoas levantam a mãozinha, aí começa a usar tecnologia, a gente disponibiliza ferramentas que a pessoa pode entrar e desenhar todos ao mesmo tempo, e as pessoas vão se reinventando, né? Mesma coisa eu falo assim, na parte de gestão, tá? A gente começou a ver assim, o líder de antigamente, estamos falando antigamente como se fosse no século passado, antigamente de 5 meses, né? Esse líder, ele se preocupava muito com pô, o cara tem que trabalhar 8 horas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O líder da empresa teve que se reinventar também, ter essa preocupação com o ser humano, saber que as pessoas estão com a família perto, que quem filhos, às vezes, tem horários que é mais difícil de trabalhar. O líder teve que começar a mudar a cabeça dele e fazer uma coisa que eu acho muito legal. Antes a gente se preocupava muito em aumento de produtividade, agora a gente está pensando em fazer diferente, sabe? Se adaptar, ao invés de só querer aumentar a produtividade. Então, eu fico brincando, pessoal, antigamente, pô, eu trabalhava numa empresa, não vou falar a minha idade, mas eu trabalhava numa empresa que o cara ficava andando e vendo quem estava trabalhando. E às vezes, pô, quando você ia ao banheiro, vinha o cara falar que você estava indo muito ao banheiro, cara. Hoje em dia ninguém quer nem saber, você tem que entregar. E eu acho que o líder e toda a equipe, pô, essa mudança de mindset, eu acho que isso é espetacular, porque você aí não tem barreiras, tá? Só para acabar, assim, eu sei que a gente tem que falar pouco, mas assim, não pode, né? Mas tem um negócio que eu acho muito bacana, que é o seguinte, que a gente tem que tomar muito cuidado, né? O fato da gente ter funcionado remoto nos 2, 3 primeiros meses não dá nenhuma garantia que vai funcionar daqui para de forma perene o trabalho remoto, né? Então, a gente tem que, agora que a gente está se preocupando como vai ser daqui para frente, que vai ser uma jornada que a gente vai se ajustar aos pouquinhos. Não adianta quem diz que já sei, eu vou trabalhar eu vejo algumas empresas, eu vou trabalhar 100% remoto, a gente vai aprendendo. É óbvio que a gente vai ser muito mais remoto do que presencial no futuro, tá? Mas a gente tem que tomar um cuidado, esse é um cuidado que eu falo muito com o pessoal, né? Que o trabalho, o que fez a gente funcionar remoto foi muito a nossa cultura e os nossos valores, né, das empresas. As empresas que tinham culturas mais fortes e valores, elas foram muito mais eficientes nessa mudança, né? Então, isso é todo um trabalho de padrão de comportamento, de integração que gera uma cultura comum da empresa, a coesão social, de construir relacionamentos de longo prazo, isso faz a diferença. E aí vem uma preocupação que a gente tem tido muito, que eu acho que as empresas estão começando a ver, é o seguinte, exatamente essa cultura, tá, que garantiu o sucesso do trabalho remoto, a gente corre o risco de perder ela se a gente não continuar mantendo esse senso de pertencimento, esse propósito comum, identidade compartilhada, né? Como que a gente pode fazer o melhor, garantir um modelo que permita fazer as colisões, que gera a inovação. Então, a gente tem trabalhado agora muito assim, já que eu vou ser remoto ao longo prazo, eu tenho que agora fazer um salto também na tecnologia, nos processos, no RH, para ser realmente eficiente e a gente não perder essa cultura e esses valores que fizeram a gente passar por cima desse momento aí tão difícil. Ótimo, não, excelente análise, né? Gostei muito quando você fala, né, da produtividade versus o que a gente ganhou agora, a nova exigência, adaptabilidade e flexibilidade, né, Xaxá? Acho que é isso, né? Esse poder de se reinventar, e o Grupo Trigo também está se reinventando muito. Então, Tom, já passo para você para falar um pouco desse conceito. E também gosto quando o Xaxá traz a incerteza, né?
Quem diz que já sabe como vai trabalhar, bom, não sei bem, acho que a gente está aprendendo. Não sei se no Grupo Trigo, Tom, como que vocês entenderam essa questão do home office. Vocês têm muito a linha de frente ali no balcão, como você falou, mas tem também o público trabalhando internamente. Como é que vocês estão avaliando essa questão do trabalho remoto, do retorno híbrido ou não, e da cultura? Dani, primeiro acho que o Xaxá foi brilhante na explanação dele e muito do que ele falou sobre a cultura e os valores fortes como elementos essenciais para a gente passar por esse período. Eu realmente comungo muito do que ele acabou de citar. No nosso caso, eu não vou entrar no detalhe de quais são os valores, senão que eu não posso deixar de comentar. Alguns anos atrás, numa reunião de planejamento estratégico nosso, um dos nossos executivos levantou a mão e falou: Tom, eu sinto falta de um valor nosso, explícito. E eu falei: que valor é esse? Ele falou: o valor da liberdade, o valor da gente poder ser quem a gente que é muito presente no Trigo. E por que eu estou comentando isso? Porque nós, de fato, nós sempre acreditamos no valor da liberdade e nunca fomos o tipo de empresa que mede o funcionário pelo cumprimento da jornada de trabalho ou ou por modelos de gestão talvez mais antigos, e aqui eu não quero me colocar numa situação de ser melhor ou pior do que ninguém. Simplesmente não acontecia dentro da nossa organização. E junto com esse valor liberdade, que é muito presente na nossa cultura e ajudou nesse processo, e eu vou aterrissar na sua pergunta, nós temos um espírito empreendedor muito forte dentro da empresa. E acaba que a gente atrai indivíduos que têm esse mesmo espírito. E acaba que esse espírito empreendedor, e muitos falam sobre o intraempreendedorismo, mas vamos falar sobre esse espírito, sobre essa energia. Ela é uma energia que busca soluções em diferentes contextos, tá? E isso esteve muito presente ao longo de todo esse momento. Então, no final, estar distante, a gente foi obrigado a estar distante fisicamente, mas, primeiro, eu te confesso que eu nunca me senti, principalmente nos primeiros 90 dias da pandemia, eu nunca me senti tão próximo do time e dos franqueados, porque nós criamos uma rotina de comunicação diária para determinados grupos de pessoas, e se não eram pelo menos 2 vezes por semana para o nosso sistema inteiro, que nos colocou muito próximo do time. Então, sim, nós entramos no regime de home office, mas nós nunca tivemos tão próximos do ponto de vista de comunicação. E por fim, eu acho que, com relação à sua pergunta sobre o retorno, e faz parte dessa nossa cultura, construir juntos as soluções, nós checamos, fizemos uma pesquisa interna com o nosso time, buscando entender o que eles preferiam nesse momento. Se eles preferiam manter o regime totalmente home office, se eles preferiam manter um regime que fosse 100% como era até a segunda quinzena de março, ou se eles preferiam um regime de intermitência. E o resultado que nós obtivemos com essa pesquisa interna é que 60% dos nossos funcionários preferiam um regime de intermitência. Outros 38% preferiam um regime de 100% home office. E 2% apontaram que preferiam voltar para uma dinâmica que existia pré-pandemia. E, obviamente, que esses 2%, e a gente foi a fundo entender, você tinha motivos pessoais que faziam com que essas pessoas tivessem necessidades específicas de atuarem dentro do ambiente de escritório, e claro que essas pessoas foram, de alguma forma, priorizadas no sentido de ter todo o espaço e os equipamentos disponíveis no modelo que nós tínhamos pré-pandemia. Como será daqui para frente? Se eu tivesse que apostar em um modelo, eu apostaria em um modelo de intermitência. Mas eu acho que o tempo vai ter que dizer, acho que a gente vai ter que viver um pouco mais sobre isso.
E sobre o fortalecimento da cultura nesse processo, essa é uma preocupação. Eu lhe confesso que isso é algo que está sempre assim, no meu pensamento e nas minhas ações, de como que a gente consegue preservar a cultura existente e eventualmente até fortalecer nesse novo cenário. E aí existe uma série de práticas. Eu vou finalizar esse bloco, mas eu fiquei extremamente feliz, por exemplo, na última segunda-feira, na verdade, na segunda-feira da semana passada, nós fizemos um alinhamento mensal, que era algo que eu já fazia fisicamente, que é aquele dia em que a gente para a empresa para alinhar sobre tudo o que está acontecendo dentro da empresa, os resultados, as novidades, enfim, muitas empresas fazem isso. E nós fizemos um grande alinhamento mensal virtual. E nós tínhamos já um programa pré-pandemia estabelecido, que era um programa de Phantom Shares, que seriam ações do tipo Phantom, para o nível tático, que era algo que nós tínhamos pactuado no final de 2019. E eu tive o prazer de poder anunciar os 9 executivos no nível de coordenação e gerência júnior que ingressaram nesse programa de Phantom Shares na segunda-feira passada, né, na verdade, segunda-feira da semana anterior. E foi um momento importante. Acho que isso fala um pouco com o que o Xaxá falou, de manter o espírito e manter o time unificado, que é, assim, passada a fase mais aguda, a gente volta para uma normalidade e as coisas começam a ganhar uma forma, obviamente, diferente, mas uma forma que inspira as pessoas. Perfeito, Tom. É uma forma nova, né? Igual que era, não vai ser, mas a gente ainda também não tem definido o que será, né? Acho que é bem isso, a gente está aprendendo em algum momento a gente vai poder contar essa história com um pouco mais de detalhe, mas a gente já tem mais uma carinha do que tínhamos em abril, maio, né? Acho que começa, e ouvir o funcionário como você fez, né? Escutar dele, né? O que ele espera, o que ele vê do trabalho, da volta ou não, é fundamental também para traçar o melhor plano. Vou fechar esse bloco, então, com o Jorge, para falar sobre a questão do home office em si, da prática e da cultura. Jorge, eu já peguei o seu gancho da última pergunta para explorar esse bloco, então só queria concluir aqui com você para saber o que na Capemisa vocês estão traçando em cima dessa estratégia. Perfeito. A gente tem uma preocupação muito grande com as pessoas, mas a gente envolve as pessoas em tudo que a gente vai fazer dentro da organização. Pra terem uma ideia, o planejamento tático, né, orçamentário, estratégico, tático, orçamentário, todo ele é dividido com toda a organização. Há uma participação geral, todos participam da confecção desse planejamento estratégico, tático e orçamentário. Bom, depois disso, né, preparou e acabou, não, está ali, todo mundo sabe aonde a gente vai chegar, quais os caminhos que nós vamos adotar para que lá cheguemos, né, e o que cada um tem que produzir. Então, nós estamos também implantando o sistema de meritocracia, em que cada um tem lá a sua meta a cumprir. E ele sabe exatamente qual é a sua meta, ele vai saber se ele está fazendo ou se não está fazendo, está alcançando ou não, quais as dificuldades que está tendo, a liderança muito bem preparada, muito bem treinada para isso, para estar ajudando a esses colaboradores, né? Se ele está numa função que não é aquela função adequada para ele, buscando encaixar em outra determinada função, etc., para que ele possa cumprir com as suas metas. Consequentemente, trazer a riqueza que a gente espera para a organização, e ele também está participando com parte desta riqueza que a gente quer dividir com toda a organização. Então, esse trabalho muito bem feito, e que as pessoas não têm essa preocupação, eu não tenho a preocupação se ele trabalha às 8 horas diretamente fazendo aquele trabalho. Ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe qual é a meta dele, e ele acompanha. Assim como nós acompanhamos, toda a administração da empresa acompanha, ele também acompanha o que ele está realizando. Isso é o que é mais importante. Então, é uma coisa que funciona de forma muito harmônica, né? E ela flui de uma forma transparente, tranquila, e todos participam mensalmente de uma reunião que a gente faz com toda a organização, onde a gente apresenta os resultados daquele mês.
o que foi alcançado, de que forma foi alcançado, quais foram as dificuldades que a gente encontrou, como é que a gente está buscando superar isso, e em conjunto a gente vai buscando a forma de a gente superar. Isso tudo tem sido feito muito a contento, tem trazido muitos resultados. Tanto é que está trazendo muitos resultados que a gente vem, que eu costumo mensalmente estar falando com todos, que semana a semana, mês a mês, ano a ano, a gente vem progredindo cada vez mais e trazendo mais e mais resultados. Fruto dessa participação de todos, né, que eu cito que é um por todos e todos por um, com um único objetivo, de fazer com que a organização cresça perenemente, né, e, consequentemente, todos estão sabendo que estão numa empresa segura. Eles estão seguros, porque a empresa vai muito bem, sólida, tem toda... E a participação é deles, é eles quem fazem a coisa acontecer. Porque nós sabemos que, se não forem os funcionários, nada acontece. Precisamos dos funcionários. E essa engrenagem tem que estar muito bem arrumada, né? Ela é como uma orquestra sinfônica. Todas as peças têm que estar muito bem afinadinhas, para que lá no final saia aquele som maravilhoso. Ou seja, que a gente consiga alcançar as nossas metas e cada vez superando-as mais. Então, isso vem sendo feito muito, muito bem próximo com as pessoas. A gente vem participando de todas essas mudanças, do quanto tem sido bom para todo mundo, e todos têm percebido isso. Em tudo que é necessário nós ajudarmos as pessoas, nós estamos ajudando. Temos um RH muito atento, nós temos uma assistência médica da organização muito atenta. Todos os problemas que tivemos, né, e que existem, de qualquer que sejam, seja de Covid ou não, tem lá uma assistência médica de imediato, que ela já faz todo o contato com as redes, né, de hospitais, etc., e as pessoas são atendidas imediatamente. Então, é um tratamento que a gente tem com os nossos colaboradores muito próximo, porque essa é a nossa missão, fazer com que a empresa cresça, mas que, desse lado, se não tivermos o funcionário bem arrumado, com a cabeça bem organizada, entendendo aquilo que sai de lá da direção, passa pela liderança, e isso seja disseminado por toda a organização, a coisa não funciona bem. Então, é dessa forma que tem sido. E as pessoas têm entendido perfeitamente que o momento da empresa, apesar de todo esse momento, as pessoas ficaram muito tranquilas. Por quê? Porque viram que a gente continua cuidando delas, com todo carinho, sempre. Até o menor aprendiz, que a gente falou, começamos a discutir todos os detalhes, né? Como é que vai ser o menor aprendiz agora em casa? E a gente conseguiu arrumar forma de fazê-lo. Muitos treinamentos estão tendo, tiveram todas as ferramentas que foram necessárias para o trabalho deles em casa, né, com pessoas profissionais ajudando a desenvolver esses meninos, né, para no futuro, né, no momento exato, estarem aí para se colocar no mercado e pronto para o mercado. Então, todo cuidado a gente tem com todos da organização. Nós não fazemos acepção de pessoas. Para nós, todos seres humanos, todos eles são iguais, né? E a gente, na nossa organização, o nosso cuidado é muito grande, né? É com a pessoal, é o mental, é o físico, é com o espiritual. Para vocês terem uma ideia, cada uma dessas reuniões é antecedida, né, de um momento ecumênico, onde a gente ali faz uma reflexão muito boa, falando com Deus, pedindo o apoio, a orientação, para que nos guie para o caminho perfeito. Tudo isso para que tenha uma harmonia completa dentro da organização. Cultural, e uma ideia, né, quando, antes de utilizar a Great Place to Work para fazer esse trabalho, verificar, nos ajudar nesse trabalho para que a gente pudesse ser uma empresa, né, Great Place to Work, é o que a gente mais espera, que a gente está lutando para isso, porque a gente acha que cuida muito bem das pessoas. Então, a gente antes fez umas pesquisas com outras empresas, né, e, nesse momento, quando acabou de concluir, me foi dito: Jorge, você tem um problema. E, cara, qual é o problema? Eu sei que tem um monte, mas quais deles são? Disse: olha, você tem aqui um grupo de pessoas que tem muita cultura. Eu falei: contou esse problema. Mas, além disso, essas pessoas têm um outro problema, que elas são muito questionadoras. Eu falei: tudo que eu mais gosto são pessoas que pensam fora da caixa, que questionem, não acham que aquilo está correto, vejam uma forma diferente de fazê-lo. Então, achei muito importante e fui verificar. Cheguei no meu RH, quem é que ainda não tem o 3º grau? E aí encontramos lá um grupo de pessoas, estão todas hoje fazendo, complementando, e dentro da nossa escola de negócio, dentro do nosso negócio da empresa, né, que ela possa crescer cada vez mais dentro da organização. E questionar é muito importante.
importante, né, Jorge? Desculpa te Oi? interromper, questionar é muito importante. Desculpa te interromper, que a gente está chegando aqui no final e a gente quer fazer algumas perguntas de negócio, mas questionar é muito importante nesse momento que a gente está vivendo, né? Vem do funcionário também as novas soluções. A gente está aqui, como eu falei que o tempo ia voar e voou mesmo, então a gente está aqui, eu quero entrar, pelo menos para fazer as perguntas de negócios, vou fazer uma pergunta para o Xaxá. Xaxá, a gente fala com vários CEOs, vários líderes, né? Então, tivemos todos nós que redesenhar, muitas vezes, do zero ali, o planejamento que foi feito no ano passado para esse ano, né? O que pensávamos em 2020 em termos de metas, em termos de negócios, de novos negócios, de expansão de negócio, teve que ser redesenhado, reformulado. Queria entender como é que foi. A gente falou aqui do cuidado de pessoas, que acho que é o nosso primeiro grande pilar e o primeiro ponto principal, né? A questão do cuidado, trazer para casa, mas o negócio em si, o estímulo ao negócio, né? Como que vocês redesenharam a estratégia na Radix para novos negócios? E já vou pedir, Tom, para você emendar, por causa do nosso pouco tempo. Você falou que lançou um negócio na pandemia, né? Eu não vou poder terminar esse debate sem entender isso. Então, começo com o Xaxá e já emendo com você. Está no mudo. Quando a gente entrou no isolamento social, no trabalho remoto, né, meus filhos adoram o japonês, né? Eles estavam preocupados, né, se não iam ter comer japonês e tudo. Acho que em 2 ou 3 dias o Gourmet já estava com uma linha de produção de entrega remota. Eles, assim, foi realmente um exemplo, né? Aproveitando o tom, aí eu me lembrei disso. A gente, como eu falei para vocês, dentro do nosso comitê, a gente tinha um lado que era já pensando na retomada, né, como é que seria daqui para frente, apesar de que, assim, no dia 13, eu acho que a única coisa que a gente tinha certeza é que a gente não tinha certeza de nada, né, era uma incerteza generalizada. Era difícil até de pensar em fazer um planejamento estratégico, porque quando você não tem nenhuma certeza, você não pode chegar a nenhuma conclusão, entendeu? Você não consegue fazer análise de risco com tanta certeza. Mas a gente começou fazendo um trabalho muito próximo dos nossos clientes, Dani. A gente tinha uma agenda, a gente nunca conversou tanto quanto com os nossos clientes. Da mesma maneira que a gente nunca conversou tanto com os nossos funcionários, a gente nunca conversou tanto com os nossos clientes. E não era uma conversa tipo, vamos ver o que eu consigo vender para esse cliente. Era uma conversa da gente entender também as dificuldades, entender os problemas, compartilhar práticas. Muita coisa a gente botou os RHs para conversarem e, poxa, um pegava um pouco do outro, né? As próprias lives, né, cara? Como é bom você compartilhar a sua experiência, os seus conhecimentos. E, assim, conversando muito com os nossos clientes, a gente foi encontrando oportunidades. A gente viu que, assim, quando você tem um relacionamento muito grande, às vezes você faz um desvio no que você está oferecendo, mas você consegue manter, né? Então, eu tenho um exemplo muito interessante. Eu liguei para um cliente nosso, né, e falei assim, pô, o que está acontecendo, não sei o quê, falamos e tudo. Ele falou, Xaxá, eu vou ter que ir amanhã para uma cidade no interior de São Paulo, porque tem um conjunto de dados que eu tenho que ir lá ver e que eu tenho que tomar ações em cima disso. Aí eu falei para ele, pô, ele é o meu cliente de engenharia. Eu falei, pô, a gente podia, de repente, fazer um aplicativo bem simples para pegar esses dados e jogar na nuvem para você poder ver. E aí, assim, em 2 semanas, a gente fez um projeto para ele, e a partir daquelas 2 semanas, ele não precisou de ficar indo 500 quilômetros para um lado, 500 quilômetros para o outro. Então, esse relacionamento em tudo, RH, como aumentar a produtividade, como conversar com as pessoas, uniu muitas empresas. Tá? Acho que você e seus clientes, você e seus fornecedores, seus parceiros começaram a ficar muito mais unidos, né? Olhando assim em termos de estratégia, né, a gente fez uma rodada de planejamento estratégico, né, pensando no negócio mesmo, né, como que eu vou conseguir sustentar o negócio, como que eu vou passar por isso e talvez tirar aí alguma vantagem disso, né? Então a gente analisou os segmentos, a gente analisou nossos clientes, foi a primeira coisa que eu fiz. A gente tem uma tabela que a gente mostra os clientes que estão tendo algum problema, que não estão tendo, resolver problema de caixa, esse tipo de coisa, mas a gente também fez um exercício muito grande de ver assim, quais são os setores que eu sou uma empresa que forneço tecnologia e engenharia, então quais são os setores que estão tendo que aumentar a produção?
quais são os setores que estão tendo algum tipo de dificuldade. Mesmo dentro de um cliente, né? Um cliente que, por exemplo, ele não pode, nesse momento, não trabalhar com alguma coisa, mas como o Tom mesmo falou, vou fazer uma coisa diferente. Então, como que a gente pode participar disso? Então, em cima disso, a gente fez um documento onde a gente criou um plano de ações, considerando algumas mudanças de segmento, pegar a nossa equipe comercial e investir mais num determinado segmento, e alguns ajustes de portfólio mesmo, né? Falando de maneira simples, durante a crise as pessoas não vão fazer fábrica nova, mas em compensação tem que fazer a fábrica que existe e produzir bem. Então, às vezes você, ao invés de fazer uma solução de fazer uma fábrica nova, você tem que fazer uma solução para melhorar a produtividade. E essas mudanças no portfólio ajudaram muito a gente aí a manter o nível de volume de negócios, resultados, e é isso, né? Queria falar mais uma meia hora, mas não vou falar não, senão... Não, daria para a gente Então vai ter que viajar. Para cada tema a gente quer falar muito, né? A gente tem que ser resumido. E eu quero ouvir, pelo menos, essa história do Tom aí, dessa empresa nova lançada na pandemia. Entre outras questões, né, Tom, se puder falar de forma resumida também, de todo o relacionamento com o franqueado que você teve, né? O negócio caiu num primeiro momento, e aí teve que retomar. Perfeito. A questão do delivery também. Então, isso é uma pergunta baseada em negócio mesmo, teria que ser de forma resumida aí para a gente conseguir trazer mais exemplos. Tá bom. Dani, primeiro, assim, nós chegamos a ter quase 250 restaurantes fechados no início da pandemia, tá? Como é que nós agimos, né, nesse início do período lá, voltando para a segunda quinzena de março? Nós criamos equipes multifuncionais dedicadas a transformar o nosso negócio, que tinha 10% das vendas dedicado ao delivery, em 100% dedicado ao delivery. O Gourmet, por exemplo, como o Chá comentou, o Gourmet nunca havia feito delivery e tampouco operava através dos chamados marketplace. Ele é um negócio voltado, o chamado fine dining, no Rio de Janeiro, atendia só salão, e, de fato, em 48 horas, com esse espírito colaborativo, com esse espírito heróico do time, nós transformamos e passamos a atender inicialmente através de telefone, depois WhatsApp, fizemos uma parceria com uma empresa de logística própria para realizar as entregas, fomos melhorando os processos operacionais dentro do restaurante, as embalagens, lançamos um app próprio e a coisa aconteceu. E das nossas marcas, o Gourmet foi a que recuperou as receitas de maneira mais rápida nesse período. Em paralelo, falando do negócio maior, que é o negócio de franquias, nós ligamos 230 restaurantes nos chamados marketplaces, nos aplicativos de delivery de comida, e nós criamos uma esteira para isso, criamos um canal próprio também, e estamos lançando um novo app próprio para a comercialização das nossas refeições de maneira direta, do cliente entrando em contato direto com as nossas marcas. Ela já está em operação na marca Cone, nós já estamos operando na marca Le Bon Ton, que é um negócio de comida francesa, e no final do mês estamos lançando esse app próprio na marca Spoleto. Nós tivemos que redesenhar a nossa estrutura organizacional de maneira que a gente pudesse dar maior foco, maior suporte, não só à nossa rede de franqueados, mas que a gente pudesse construir soluções juntos com os líderes dos restaurantes espalhados do Brasil afora. E tivemos que fortalecer a nossa área de análise de dados, Dani. Aliás, eu acho que isso é uma preocupação que nós tivemos, e eu faço esse alerta aos empresários que estejam nos ouvindo. É muito importante para as empresas terem a propriedade dos dados da sua audiência. Nos Estados Unidos, a partir do ano que vem, dados já será contabilizado como ativo. E eu acho que os marketplaces eles têm um papel importante dentro da cadeia, mas as empresas não podem ficar 100% dependentes desse negócio de forma a se distanciar demais do seu cliente. E aí nós construímos uma rotina, então, de construção e aprendizados diários, não só com o nosso time, como com a nossa rede de franqueados, e passamos a compartilhar todos esses aprendizados que nós íamos melhorando dia a dia, e era um exercício inicialmente diário, nós devolvíamos para o sistema sob a forma de webinar. Por fim, nós acabamos aumentando a nossa venda no delivery em mais de 100% nesse período,
e criamos os negócios novos. Que negócios foram criados nesse período? Nós primeiro criamos um negócio de Cloud Kitchen, que é um negócio de cozinha cega, chamado Cozinha Trigo. Nós abrimos uma primeira operação em Copacabana, no Rio de Janeiro, com uma primeira marca chamada Room Service, e a partir desse negócio nós estamos colocando outras marcas nessa mesma cozinha. Nós estamos colocando uma marca de hambúrguer, nós estamos colocando uma marca de sobremesas, e esse negócio é um negócio modelado para escalar através do sistema de franquias. Nós também inauguramos um canal novo que nós não operávamos, então nós lançamos uma marca de massas frescas na rede de supermercados Hortifruti, em Natural da Terra, em São Paulo, também durante a pandemia. Esse é um negócio que está sendo muito interessante nós aprendermos sobre esse canal, e essa marca já se tornou líder da categoria, aumentou a venda dessa categoria em 20% na rede de supermercados, e essa nossa marca se tornou líder dentro dessa rede. Nós fizemos investimentos em empresas de tecnologia nesse período, então fizemos 2 investimentos em 2 empresas importantes que atuam diretamente no nosso negócio, e todos esses investimentos, eles têm por objetivo acelerar o processo de transformação do trigo. E a gente sempre olha, sobre 2 dimensões esse tipo de parceria. Uma dimensão é qual é a solução que a gente tem que endereçar e quais são as empresas disponíveis e quem são as pessoas por detrás. É um negócio chamado, realmente é people bet, assim, apostar na pessoa. E isso tem colocado o trigo numa situação melhor do que estava antes da pandemia. Então, de maneira resumida, esse foi um pouco do que aconteceu, Dani. Muito bom, muito bom. Não, certamente todos vocês, a gente poderia explorar muito mais detalhes, né? O tempo é curto, para dar aquele gostinho de fazer uma segunda rodada. A gente vai fazer ainda. Verdade. Mas, Jorge, eu vou começar com você. A última pergunta que eu vou fazer para todos, tá? A gente tem feito vários fóruns, como eu disse, com CEOs, com líderes, né? E um dos pontos que eu percebo, eu até escrevi um artigo sobre isso, sobre os vírus organizacionais, né? Que a pandemia mostrou aquela coisa de aqui nessa empresa nunca foi feito assim, e de repente teve que descobrir que se faz diferente e pode ser melhor. Então, é um pouco do legado dessa pandemia que a gente está descobrindo agora. Então, queria, de uma forma também, aí a gente tem 3 minutinhos, então, Jorge, vou pedir a todos vocês serem bem sucintos, quais foram os vírus, né, ou o vírus organizacional que vocês encontraram, que, assim, poxa, eu percebi que tinha isso aqui, que não dá para ser feito, e que, na verdade, sim, um time que está ganhando se mexe, tem que mexer. Então, vamos lá, uma rodada para a gente fechar aqui a nossa conversa super bacana. Perfeito. Foi o que eu coloquei no início, né? Acho que o ser humano ainda é o ser mais bem adaptado que existe sobre a face da Terra. Surgiu um problema e a gente teve que fazer e fez a coisa de imediato. Não estávamos preparados para isso, não que não estivesse, até estávamos preparados, mas nós não estávamos preparados para esse momento, para a coisa acontecer do dia para a noite, vamos que vamos. Em 3 dias a gente preparou tudo, está todo mundo em casa e tudo funcionando bem, né? Como eu falei, porque estávamos de forma tecnologicamente preparados para isso. Óbvio que depois é o ajuste das pessoas, o ajuste da cabeça das pessoas, né, que é um momento de muita turbulência para todos nós, mas que nós encontramos o caminho do diálogo, o caminho da aproximação, o caminho de mostrar a segurança, que estou contigo, né, estamos juntos, vamos passar, vamos atravessar essa barreira, e atravessamos, né, assim, de uma forma muito mais tranquila, de uma forma cada vez mais consciente para as pessoas acreditando que que é possível fazer desta forma, e tem sido muito benéfico para todos. A gente encontrou, de fato, um caminho novo para se trabalhar. Esse caminho foi descoberto, inclusive, com a nossa própria área comercial, né? Porque cada um tem uma forma de trabalhar, mas vai ter que trabalhar agora de forma digital. Então, dependeu muito de muita conversa nossa, né? De muitas reuniões que foram feitas, diretorias diretas com a área comercial envolvida, com os gerentes em âmbito nacional, que estão espalhados, todos os funcionários, todos os corretores, todos eles envolvidos muito naquilo, tudo que a gente estava trazendo de novidade, como deveria ser feito, como poderia ser feito, e depois lançamos campanha de incentivo, e isso foi mostrando que as pessoas eram capazes, né, que nós somos movidos a desafios, né, e assim a gente trouxe cada vez mais resultados mais crescentes para a organização.
Então, a gente sente que esta forma veio para ficar, veio sim. É uma forma diferente, que a gente fala que é possível, é uma forma que traz mais lucratividade para todos, traz resultados benéficos para todos os colaboradores, para a organização, para a empresa de um modo geral, para todos nós. Então, nós temos aí um novo caminho, um novo mundo, né, que, de repente, em função desse vírus, fomos obrigados a descobri-lo de uma forma tão imediata, ou algo que algumas empresas já vinham se preparando para isso, não desta forma, né? No sentido híbrido, daqui a um bocado, vamos ampliando esse negócio, e, de repente, não temos que fazer, e agora, e desta forma. Conseguimos fazer. Isso prova que nós estamos num caminho muito certo desta união. Quando a gente sempre fala, é um lema nosso, tocamos sempre nisso, todo fim de nossas reuniões, que é um por todos e todos por um. Desta forma, a gente consegue ser muito mais forte e a gente consegue vencer as guerras que estão pela frente. Obrigada, Jorge. Xaxá, qual foi o vírus ali organizacional que se detectou e falou, vamos matar para nunca mais voltar, né? Está no mudo. O trabalho remoto, acho uma coisa espetacular, né? Quando a gente tinha um projeto da gente, em 5 anos, a gente ter 50% das pessoas remotas, né? Já que a gente trabalha com software, com tecnologia, mas assim, de uma hora para outra, todo mundo ficar remoto, e assim, uma coisa que era um desafio era como é que vai ficar remoto, como é que a gente vai se unir às pessoas. Nunca foi tão unido com o trabalho remoto, sabe? E aí é um negócio assim que, pô, realmente é muito bacana. Quando eu faço reunião remota, eu não tenho mais escritório, sabe? Então, antigamente a gente tinha equipe de BH, equipe de São Paulo, a gente tem um escritório em Houston, equipe de Houston. Às vezes por exemplo, eu ia 3 vezes por ano para Houston para falar com a equipe. Hoje eu falo de 15 em 15 dias, todo mês eu estou falando com as equipes dos outros escritórios. Por quê? Porque agora está todo mundo igual, está todo mundo trabalhando em casa, está todo mundo no mesmo local, sabe? Então, por exemplo, a gente tem um negócio que a gente gosta muito de fazer, que é um meetup, né? Que é uma maneira de a gente dividir conhecimentos. Então, o pessoal chama cliente, chama tudo, faz uma pizza e chopp e um meetup. E aí a gente passou a fazer um meetup virtual, virou o Radix Talk, que tem 500, 600 pessoas a cada 15 dias assistindo, e não é só mais do nosso pessoal, agora todos os nossos clientes também assistem. E então, assim, como que mudou esse negócio? E outra coisa, falando bem rapidinho, é como que as pessoas se transformam, né? As pessoas se adaptam, as pessoas dão o sangue, sabem. Isso realmente deixa a gente muito, muito feliz, muito emocionado mesmo, né, das pessoas, né? Você sabe que a gente tem na Radix a gente tem o fechou, ganhou, né? Que o funcionário que indica uma empresa e a gente fecha negócio, ele ganha também alguma coisa. Nunca teve tanto fechou, ganhou na Radix. Os funcionários, eles saíram da caixa de só vou executar projetos, mas não, eu vou ajudar a empresa a dar certo, eu vou indicar um amigo meu para trabalhar, eu vou indicar um projeto, e essa união foi realmente a diferença. É um vírus que a gente realmente não quer. Esse vírus é o vírus do bem, a gente quer ele. Esse quer ficar para sempre, né? Para sempre. Perfeito. Para fechar, Tom, anticorpos. Dani, eu estou um pouco com Xaxá, assim, eu acho que a gente desenvolveu alguns anticorpos do bem nesse período. Eu acho que os principais no nosso negócio, lembrando que nós somos um negócio de franquias, foi a maior autonomia na ponta. A gente realmente se despir da ideia de que a matriz é, de fato, a detentora do conhecimento ou a dona da verdade. Então, acho que esse período acelerou isso. Construir de maneira colaborativa, de maneira conjunta, soluções para problemas que você não conhecia e que você nunca tinha vivido, isso, de fato, fica como uma externalidade positiva desse período. E acho que outras duas externalidades positivas também de tudo que a gente passou é um pouco daquele espírito, você tem uma ideia, vai lá e faz. Porque se você não... Alguém vai fazer. Então, vai lá e executa. E isso acho que nós tínhamos já um pouco dessa cultura dentro de nós, mas os ciclos de planejamento e de execução, eles eram mais longos. E os ciclos agora eles estão muito rápidos. A gente brinca internamente que o método Covid deixou o método Agile obsoleto. Então, esse é como a gente sai. A gente sai realmente com essa energia renovada desse momento.
Não, essa é ótima. Ótima frase para a gente fechar esse bate-papo, que eu falei que é voar e voou mesmo, daria para a gente falar muito mais aqui dos 3 pilares, mal entramos em cidadania. Eu agradeço mais uma vez a participação de vocês, o tempo de vocês, né? Eu sei aí que o Tom está indo para o aeroporto, né? Xaxá também com a agenda cheia, Jorge, todos nós. Então, super obrigada. Fica aqui já o convite para a gente falar numa próxima oportunidade, porque certamente temos muitas histórias. Acho que o Jorge caiu, então aqui, Jorge, daqui a pouco a gente fala de novo. Obrigada pela sua participação. Fiquem bem, com saúde, até uma próxima. Obrigado, Valeu, foi um prazer. pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado.